Garo tenta explicar que o mundo só pode ter paz se existir um mal absoluto. Só que a realidade bate, ele tá na delegacia, levando bronca por um calote. E agora vai sair por aí, pedindo desculpas com o Bang. Enquanto isso, Tareu volta a sorrir. King procura o Saitama, e a cidadezinha ainda esconde sobreviventes da Associação de Monstros. E quando o Saitama encontra um cachorro que está perdido nos escombros, uma sombra decide arriscar tudo. Black Sperm aparece. Salve galera, beleza? Eu sou o Ash, e hoje trago pra vocês a parte 39 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 39 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga ao preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Vemos Garou que dizia: foi o que me dei conta. O que o mundo precisa não é de uma justiça parcial, mas sim de um mal imparcial. A verdadeira paz é através do medo imparcial, que heróis não conseguem alcançar. Uma paz meia boca, feita por heróis, só deixa os humanos acomodados em seus corações. E esse comodismo leva às maldades. E também nem sempre os humanos são punidos pelos seus crimes. Essa é a diferença crucial entre eles e os monstros. Um estigma falso e imperfeito de paz, que torna os humanos maus. Uma paz em que você não consegue nem sequer fazer o certo, por um pirralho feio sendo zoado em um canto do parque. No meu coração eu sabia o que fazer, eu tinha que repudiar esse tipo de paz. Eu fiquei mais forte do que todos. Eu me tornei um monstro absoluto, aquele que justiça nenhuma podia derrotar. De repente vemos que Garou estava dando seu depoimento para um policial que perguntava: você sabe que isso aqui é uma investigação de calote em um restaurante, não é? Você se arrepende do que fez? Garou estava depondo da polícia devido ao calote que ele deu em um restaurante, aquele mesmo onde o Saitama o perseguiu. Vemos Bang que dá um soco na cabeça de Garou, falando para ele responder a pergunta do policial. Depois de resolverem tudo, eles vão embora dali. Bang dizia: mas que viagem longa, o interrogatório pelos danos que você causou acabou na semana passada também. Agora finalmente podemos focar em andar por aí e pedir desculpas para as vítimas de sua caça aos heróis. Garou fala para Bang não dizer a ele o que fazer, afinal o velhote não é o seu pai. Em pensamento, Silverfang revela que os pais de Garou nem sequer apareceram nenhuma vez durante a sua detenção. Sendo assim, ele diz: essa minha cabeça velha pode não servir para muita coisa, mas poder abaixá-la por você me deixa feliz por ainda estar aqui. Tudo o que você precisa para ser um pai é ter uma criança, mas você não pode virar um mestre sem mostrar para seu discípulo o caminho. Mesmo entendendo, Garou pergunta o que ele quis dizer com aquilo, e Silverfang responde: você me fez passar por maus bocados, garoto, mas foi de grande ajuda você estar em um lugar fácil de encontrar. Nesse momento o velhote se lembra da cachoeira onde Garou estava meditando. Embaixo daquela forte cascata, vemos o caçador de heróis em posição de lótus. Ele sente alguém e abre seus olhos. Aquele que veio à sua procura é o seu mestre Silverfang. O velho chama por Garou, que responde: o que foi agora? Já me encontrou, velhote? Em pensamentos, Bang revela que não precisou procurar muito, já que foi ele quem mostrou para Garou onde ficava aquela área de treinamento. Sendo assim, Silverfang imaginava que Garou queria que seu mestre o encontrasse. Voltando ao presente, o ex-caçador de heróis dizia: só para você saber, velhote, é melhor não confundir as coisas. O único motivo pelo qual eu voltei aqui para você é para lembrar do meu punho, meu estilo de luta. Nessa caça aos heróis, eu descobri que não dá para achar mais ninguém por aí, além de você. Então seja bom o bastante para treinar comigo em uma base diária. Bang responde que fica feliz em atender aos requisitos de seu discípulo. Garou se lembra de quando estava em sua fase cósmica e foi derrotado repentinamente. Ele dizia: naquela hora passaram por cima de mim e eu nem sabia o que estava acontecendo. Naquele momento eu esqueci totalmente todas as técnicas que despertaram em mim depois que eu virei um monstro. Garou então pergunta se seu mestre sabia como Tareu estava. Silverfang se lembra: é aquele menino que foi feito de refém, não é? Pelo que eu ouvi falar, ele está bem. Vemos então Tareu no parque brincando de pedra, tesoura e papel com outras crianças. Ele coloca papel e acaba perdendo para os outros 3 meninos que colocam tesoura. Sendo assim, Tareu seria o monstro da brincadeira. Ele aceita, porém, logo em seguida, acaba sendo pisoteado pelos outros garotos que diziam: toma essa, chute do patrulheiro de justiça. Monstro, você vai ser destruído. Porém, de repente, Tareu se levanta, utilizando a pose de luta de Garou, enquanto dizia: achou que eu fosse algum monstro? Eu sou o Garou Man,
O herói: eu sempre me levanto, não importa o quanto apanhe. Venham todos de uma só vez, seus falsos heróis. Os garotos não entendem aquilo e diziam: mas que porcaria é essa? Pare de inventar coisas, só explode logo de uma vez. De repente alguém chama por Tareu. O garoto olha para trás e vê seu amigo Wagama no carro. Os dois foram feitos reféns, juntos pela Associação de Monstros. Os meninos do parque ficam surpresos. Esse é o filho daquele ricaço Narinque. O Wagama estava ali, convidando Tareu para jogar em sua casa. Ele havia acabado de baixar um jogo chamado King Musou. Tareu achava aquilo bem maneiro. E curioso, os outros garotos perguntam se Tareu era mesmo amigo de Wagama. O menino responde que sim e pergunta para o Wagama se poderia convidar os outros para jogar também. O riquinho aceita e assim Tareu convida todos para jogarem juntos. Os meninos ficam empolgados para a batalha. Narinque levava o seu filho, que mostrava para seus novos amigos sua mochila tecnológica, que era uma réplica da mochila do herói classe S, Imperador Criança. Narinque dizia: desde aquele incidente, você ficou tão maduro que eu mal te reconheço mais. Eles crescem tão rápido. É como dizem, tal pai, tal filho. Vemos então Garou, que dizia em pensamentos para Tareu dar o seu melhor, já que ele iria fazer o mesmo. Garou falava: velhote, acha que pode arrumar algum tipo de competição de luta com os heróis para mim? Aqueles com quem eu lutei depois de virar um monstro foram você, o Bomb, Flash, Blast e aquele careca estranho, Saitama, ou sei lá o que. Se eu enfrentar todos em ordem, tenho quase certeza que vou atingir algum despertar sem me monstrificar dessa vez. Silverfang começa a rir e pergunta: então você acha que já pode me vencer? Não se precipite, jovenzinho. Até porque minhas costas ficaram bem melhores depois que o Metal Knight realizou aquela manutenção corporal em todos nós. É melhor ir se preparando para o treino de verdade. Nesse instante somos levados até a Associação de Heróis. Vemos Sekinger perguntando sobre o sucessor para Silverfang. Seu superior responde que sim, Silverfang será o guardião dele e eventualmente o apresentará à associação. Ele disse isso enquanto entregava o seu pedido de demissão. Sekinger falava: o vazio que ele vai deixar na classe S é um dos grandes e difíceis de preencher. Se ele é bom o bastante para acompanhar aquele homem, eu gostaria de vê-lo na equipe o mais rápido possível. Então quem é o novato? O diretor fala que é um mistério e Sekinger teria que esperar para ver. Porém, em pensamentos ele revela que esse sucessor seria o Garou. Tudo o que podemos fazer agora é confiar no Silverfang e em sua habilidade de reabilitar o seu discípulo. Se o trouxermos agora, com certeza haverá uma revolta enorme por parte dos outros heróis. Mas não há opção. Nos reforçarmos em preparação para a grande profecia é mais importante que qualquer outra coisa. Nesse momento voltamos até onde Bang estava e ele pergunta para Garou: então não podemos sair para beber, não é? Já que você é menor de idade. Acho que não tem jeito melhor de nos conhecermos do que tendo uma boa conversa. Então, tem alguma mulher de que você gosta? Garou fica meio assustado com essa pergunta de seu mestre e dizia: mas o que é isso? Você está me assustando, hein? Bang fala que essa garota poderia ser uma idol ou algo do tipo. Garou com vergonha responde: bom, se você vai me obrigar, né? Seria aquela que interpreta a Gal amarela dos Gal Rangers. O nome dela é Kiro, ou algo assim. Bang fica surpreso. É uma atriz de Super Sentai. Por essa eu não esperava. Mas pensando bem, as amarelas desses Sentais não são aquelas grandes e fortes que amam Curry. Garou começa a rir e diz que as informações do velhote estão ultrapassadas. Deixa eu te falar sobre os Super Sentais de hoje em dia. Nesse momento, o mestre e o discípulo sorriam. Eles conversavam de forma descontraída enquanto andavam pela rua. Enquanto isso, nas ruínas da cidade Z, vemos Genos escavando areia. Ele chama por seu mestre Saitama e mostra que achou uma ostra. Saitama sorrindo, fala que era uma ostra bem grande, mas de repente, ambos ficam em silêncio. O capa careca fala que eles precisam encontrar logo uma panela primeiro, e Genos concorda. Sendo assim, eles voltam a escavar enquanto alguém misterioso os observava atrás dos escombros. Somos levados até o condomínio da Associação de Heróis e vemos alguns heróis que diziam: ele está no 104, não é? Beleza, ele se mudou para cá e não deu nenhum oi para a gente. Vê se pode, vamos ver que tipo de cara ele é. 3 heróis misteriosos tocavam sem parar a campainha de um apartamento e se perguntavam: ele não vai sair? Será que está no trabalho? O outro herói responde: acho que não. Ainda agora eu vi um barulho vindo aí de dentro. Ele está fingindo que não está. Parece que os rumores de ele ser um pé no saco estavam certos. O herói de óculos então se pronuncia: sendo moradores daqui há mais tempo, é melhor mostrarmos para ele quem é que manda. Ei, pare de se enfurnar aí. Saia logo, novato. De repente escutamos uma batida. Esse era um barulho que aumentava dentro do apartamento. Os heróis acham que o novato deve ter ficado nervoso e a porta aos poucos se abre. Os 3 heróis diziam: chegou, olha ele aí.
Vemos um rosto dentro do apartamento escuro e a pessoa ali dentro perguntava se teria algum problema. O herói de óculos então toma a frente e diz: somos os moradores do 101, 102 e 103. Faz uns 3 dias que você chegou, não é? E já que você não veio dar nenhum oi, a gente veio até aqui, então pode sair para a gente ter uma palavrinha. Nesse instante os heróis suam frio ao verem a pessoa que sai de dentro do apartamento. Aquele era o sinistro herói de classe S, considerado o homem mais poderoso do mundo, o King. O classe S dizia: então vocês são vizinhos. Eu também vim ver a pessoa que mora aqui, mas ele não está. Que pena. Onde será que o Saitama foi? Os heróis ali presentes estavam assustados. King estava procurando o Saitama, o novo morador daquele lugar. Nesse instante somos levados até a cidade Z. Vemos um helicóptero sobrevoando o local. De dentro da aeronave vemos alguém dizendo: deixar o rastreador nele foi uma boa ideia. O que ele está fazendo em uma zona destruída pelos monstros? Ele estava vasculhando os escombros? Aquele era o herói classe S Deus Porco, que procurava algo naquele lugar. Vemos embaixo de uma rocha um Black Sperm sobrevivente que dizia: o que ele está fazendo aqui? O extermínio do Garou e da Associação de Monstros já deveria ter acabado, mas ele está atrás do quê? As pessoas do helicóptero tentavam se comunicar com Deus Porco e diziam: senhor, você precisa descansar, não pode sair assim, volte para o laboratório médico, por favor. Deus Porco pede para eles esperarem um pouco mais e sai correndo novamente. Os homens da associação acreditam que ele estaria fugindo, enquanto o Black Sperm apenas rezava para não ser encontrado. O executivo da associação gritava para Deus Porco esperar e dizia: ele é bem rápido para alguém exposto a tanta radiação. De repente um homem que estava dentro do helicóptero falava: porque todos da classe S só fazem o que bem entendem. Você só me trouxe aqui só para o caso de algo assim acontecer, não foi? Eu me encarrego de capturar o Deus Porco. Não se preocupe, me dê apenas 5 minutos e eu acabo com a dor desse porco ferido. Esse era o herói Ayer, o rank 35 da classe A. O executivo dizia: ei, não acabe com Deus Porco. Apesar de tudo, ele ainda é um dos pilares da Associação de Heróis. Temos que levá-lo ao laboratório médico sem feri-lo. Nesse instante, Ayer avança rapidamente em direção de Deus Porco. Ele dizia: esses tais pilares, pelo que eu ouvi falar, aquele tal de caçador de heróis conseguiu mandar todos para o hospital sozinho. Eles se aproveitam das suas posições e negligenciam o treino. A dignidade da classe S foi para o chão. Ayer fica frente a frente com Deus Porco e diz: se você perder para mim aqui, é porque você nunca foi tudo o que falaram. E então, o que acha Deus Porco? Enquanto os heróis se encaravam, vemos Esperma Negro suando frio e se escondendo atrás de uma pedra. Ayer então dizia: você vai ser um bom garoto e voltar para o laboratório, ou vai lutar contra mim e conquistar a sua liberdade. Observando aquilo, o executivo da associação dizia em pensamentos: mas que droga, porque essas coisas sempre acabam assim. Eu tenho que mudar de profissão, é sério. Nesse instante, Ayer percebe algo no chão e se pergunta o que era aquilo. Vemos então a água natural maligna, que era o executivo da associação de monstros. Deus Porco fica surpreso e Ayer imediatamente ataca a água do mal com seu bumerangue. Ele dizia: eu não ignoro peixes pequenos, vou acabar com você primeiro. Porém, de repente, a água do mal dispara um jato de água poderoso e acerta o bumerangue, atingindo também o pescoço de Ayer. Black Sperm também estava surpreso ao ver a água natural maligna, que ainda estava viva. De repente, Deus Porco salta rapidamente, com sua boca aberta na direção do monstro de água. Ele a engole, e subitamente de dentro de seu corpo são lançados vários jatos de água. Sendo assim, Deus Porco fica todo ferido. O executivo fica preocupado e se aproxima dizendo: senhor Deus Porco, o senhor engoliu aquilo. Tudo bem por aí? É melhor botar isso para fora. Porém, o herói de classe S responde: eu senti que esse ainda não tinha sido derrotado, então eu vim até aqui para garantir. É o nosso dever como heróis, mas agora já está tudo bem, eu já o digeri. O executivo fala que está bem, então agora eles devem voltar. Porém, Deus Porco responde: se eu entrar no helicóptero, ele não vai levantar. Eu quero passar em uma banca de lama e na volta também, então está tudo bem. Mas referente a mim, acho que você deveria mandar esse ali para um hospital, e rápido. Além disso, ainda podem ter sobreviventes da Associação de Monstros. Acho melhor eu dar mais uma olhada por aí. Ao ouvir essas palavras, Black Sperm fica com medo e começa a ir para outro local enquanto dizia: não tenho mais nenhuma célula sobrando. Se ele vier aqui agora, vou ter que achar outro lugar para me esconder. Mas eu não tenho ideia de onde ir. Nunca pensei que a Associação dos Monstros seria aniquilada, mas antes de tudo eu tenho que arranjar umas proteínas, tenho que garantir umas vidas extras em caso de emergência. Nesse tamanho aqui, até um filhotinho acabaria comigo. Acho que vou comer
comer uns insetos. Nesse instante, Black Sperm fica surpreso. Ele avista algo. Aquele à sua frente é o careca de capa Saitama. Saitama erguia as ruínas de um prédio e dizia: até que enfim eu achei. Genos falava para seu mestre que isso foi muito bom. Black Sperm, ao vê-lo, se esconde rapidamente e se lembra de Saitama. Foi ele quem derrotou o Garou Cósmico com um único soco. Esperma Negro foi o único que viu em tempo real o Saitama que retornou do futuro e em um segundo derrotou Garou antes de ser fundido com o Saitama do presente. Black Sperm dizia que ele seria o último cara com quem ele queria se encontrar e de repente Genos percebe algo e se vira rapidamente. Esperma Negro continuava escondido atrás das rochas, porém era outra coisa que se aproximava. Genos chama por Saitama e diz que ele havia acabado de encontrar o cachorro monstro de Orochi. Saitama fica feliz ao ver aquele cachorrão e nem percebe que era um antigo inimigo. Ao longe, Black Sperm ficava surpreso por Rover estar vivo, mas agora ele encolheu de tamanho. Que péssima hora! Você conseguiu sobreviver, mas o inimigo que você encontrou é o mais forte de todos. Desculpa, mas enquanto eles lidam com você, eu vou me mandar daqui para o mais longe que eu puder. Black Sperm estava indo embora quando avista Saitama se aproximando de Rover. O careca de capa segura o cachorro no alto e diz que aquele era um cachorro legal. Black Sperm fica furioso, dizendo: será que Saitama não iria matá-lo? E se perguntava: ele realmente acha que é só um cachorro comum? Será que ele gosta de animais? Ele é do tipo que não vai matar nada que se pareça com um animal. Parando para pensar, ele parece do tipo que evita a violência desnecessária. Achei que eu teria que recomeçar do zero para sobreviver, mas será que isso é uma chance? Genos pergunta para seu sensei se ele gosta de cachorros, e Saitama responde: eu acho que sim, é como dizem, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Genos fala que eles são bem fofos, porém o preço da ração está bem alto. De repente, o ciborgue demoníaco recebe um chamado do QG e diz para seu mestre que vai resolver algumas coisas. Observando aquilo, Black Sperm dizia: mesmo que tenham começado a caçar os sobreviventes dos monstros, não tem lugar mais seguro para ficar do que ao lado desse cara forte pra cacete. Acho que vou arriscar. Nesse momento, após Genos ir embora, Esperma Negro se apresenta perante Saitama. Vemos Saitama andando debaixo do sol quente, dizendo para o Esperma Negro parar de segui-lo. Ele mal vai ter tempo para cuidar do cachorro. Imagina de um macaquinho esquisito. De repente, Black Sperm começa a falar, dizendo para Saitama deixá-lo ir com ele. Ele até ajudaria com as coisas de casa. Black Sperm, em pensamentos, dizia que deu muita sorte, já que Saitama parece não conseguir perceber que ele era um monstro. Continuar fingindo que era um macaco falante era a melhor escolha para se abrigar na casa de Saitama, até ele se recuperar. Saitama se perguntava se no seu novo condomínio eles aceitavam animais. Ele planeja colocar uma casinha de cachorro do lado de fora. Black Sperm já começa a elaborar um plano, dizendo que vai se esconder na casinha do cachorro. Ele diz que o nome do cãozinho é Rover, e Saitama estava preocupado com a Manako. Ele pergunta se Black tinha visto um monstro de um olho só andando por aí. O Esperma Negro acaba imaginando o monstro errado. Ele se lembra de Gyoro e Gyoro e diz que não sabe. Provavelmente esse monstro teria morrido no ataque disparado por Tatsumaki. Saitama diz que estava tudo bem e de repente ele fica surpreso. Daquela distância já dava para ver sua nova casa. Vemos então uma estrada que seguia até a Associação de Heróis, que agora era um condomínio. Black estava impressionado com o tamanho daquele lugar e de repente começamos a ver uma reunião dentro da associação. Eles estavam apresentando os benefícios daquele condomínio de apartamentos que foram construídos usando os conhecimentos de toda a Associação de Heróis. Vemos os heróis Sobrancelua Crescente e Green conversando. Eles se perguntavam que diabos de reunião era aquela. Essa instalação foi construída originalmente para acomodar milhares de habitações, e por preencher as acomodações só com pessoas ligadas à associação, muitas habitações ainda estavam vazias. Por isso, eles estavam divulgando a um público restrito como propriedades de luxo para angariar fundos. E é claro, os ricos são o público-alvo, já que dá para considerar esse lugar como um abrigo de escalas nunca antes vistas. Se o dinheiro pode comprar a segurança, com certeza há cada vez mais pessoas que estão dispostas a pagar o que for. Isso porque os níveis de desastres dos monstros de hoje em dia não são brincadeira. Até mesmo os de nível demônio agora aparecem mais de uma vez por mês. A propaganda era que para esses apartamentos de heróis, monstros não são nenhuma ameaça. Isso porque nesses apartamentos da associação existem inúmeros heróis profissionais de ranking superior. Aqueles que residem no condomínio de heróis são a elite, com histórico aprovado. Então mesmo na chance remota
de que algo aconteça, vocês terão pessoas fortes e confiáveis morando por perto e por isso não precisam mais fugir. Os ricaços ali presentes ficam intrigados com essas palavras e nesse instante a associação apresenta os dois heróis encostados na parede. Os heróis classe A, Sobrancelua Crescente, Rank 25 e Green, o Rank 24. É dito que eles seriam guarda-costas pessoais das pessoas que morarem naquele lugar. Os heróis são pegos de surpresa com essa informação e Green já imaginava que precisariam pagar de alguma forma o aluguel, afinal eles estavam morando ali de graça. Uma mulher da plateia diz que apesar de eles serem heróis, ainda eram humanos e por isso a segurança não estaria completamente garantida. O representante da associação concorda, eles podem se cansar ou sofrer acidentes, isso não pode ser chamado de segurança absoluta, é claro, até porque não existe nada absoluto se tratando de humanos. Por isso agora a associação iria mostrar uma informação secreta, uma apresentação especial apenas para os seus olhos. Esta é a arma secreta da Associação de Heróis. Este é o Sistema Integrado de Defesa Antidesastre de Monstros do conjunto de apartamentos do QG da Associação de Heróis. Este é o sistema de defesa completo, elaborado e construído pelo herói de classe S, o Metal Knight, uma autoridade no desenvolvimento de tecnologia militar. Usa sensores especiais para reagir ao ataque e eliminar qualquer fator de desastre que possa estar tentando invadir as instalações. Uma inteligência artificial treinada para lidar com uma variedade de situações responderá apropriadamente, baseando-se no nível de ameaça do monstro 24 horas por dia. Não importa o que aconteça, ela não permitirá que monstros entrem. De acordo com o Cavaleiro de Metal, só esse sistema de defesa já faz um trabalho mais efetivo que todos os heróis de classe A juntos. Com base nisso, a associação dizia que o condomínio oferece segurança absoluta. Saitama chega na frente do portão com seus novos amigos, porém de repente o alarme dispara, detectando um fator de perigo. Saitama se perguntava o que foi, e Black Sperm acreditava que era um detector de metal, por isso seria melhor jogar fora os cabides e as frigideiras que Saitama pegou nos entulhos. Porém o careca de capa diz que não, ele irá precisar desses objetos. O sistema de segurança havia identificado os dois monstros ao lado de Saitama, e por isso é acionado o sistema de defesa nível 1. De repente, o portão se abre e um enorme robô com braços de bastão e o número 1 em seu peito aparece. Ele rapidamente identifica os monstros. Percebemos que o robô vai direto atacar o Black Sperm, porém Saitama estava no caminho e acaba parando aquele golpe. Com apenas esse movimento, Saitama quebra um dos bastões de metal do robô e logo em seguida ataca com um poderoso tapa. Ele consegue destruir completamente aquela máquina e uma enorme explosão se forma. Saitama se perguntava o que era aquele robô e Black Sperm fala que ainda não acabou. Tem mais um inimigo se aproximando. Aquele era o sistema de nível 4 que se aproxima pela fumaça. Eram vários robôs sentinelas, máquinas com tentáculos de metal enormes. Esses robôs começam a disparar contra Saitama. Vemos Rover e Sperma Negro correndo para não serem atingidos por aqueles disparos. Saitama anda na direção das máquinas e seus tiros não faziam o menor efeito contra o careca de capa que diz: quando os aparelhos não querem funcionar direito, a gente ajeita na base da porrada. Mais uma vez, com seu poderoso tapa, Saitama destrói aquelas máquinas. Os guardas da associação, que monitoram as câmeras, percebem que algo estava acontecendo, e devido à fumaça e às explosões, eles não conseguiam enxergar nada pelo vídeo. Sendo assim, acionam alguns heróis moradores para o portão 9. Chegando lá, vemos que Saitama havia destruído todos os robôs e passava tranquilamente pelo portão, ao lado de seus novos monstros de estimação. Ele acreditava que esses robôs atacavam humanos e eram invasores, e se perguntava se esse QG teria algum futuro assim com tão pouca segurança. Black estava com um mau pressentimento e vemos os seguranças da Associação de Heróis pelos corredores. Eles perguntam para Saitama o que houve. O careca de capa começa a falar sobre as máquinas e no mesmo instante o segurança fica surpreso, dizendo que cada um desses robôs custou 9 bilhões para ser desenvolvido. Saitama no mesmo instante se assusta e começa a suar frio, enquanto Black Sperm se abraçava com o Rover para tentar se esconder. Saitama, com medo de ter que arcar com o prejuízo, diz que as máquinas explodiram do nada
e de repente alguém se aproxima falando que Saitama estava falando a verdade. Esse é o herói de classe S King que diz: eu também vi aqueles robôs, eles meio que explodiram repentinamente. Depois de King falar isso, os guardas acabam acreditando. Saitama então se aproxima e, revirando suas coisas, ele diz que foi mal. Ele conseguiu achar o Game Boy que o King emprestou, porém ele estava um caco. O herói de classe S diz que estava tudo bem, ele só passou por ali pensando que Saitama queria jogar aquele jogo de luta para celebrarem a casa nova. Saitama fala que não estava afim, já que King não pega leve nem mesmo com os novatos. E o herói de classe S diz que então estava tudo bem e se despede, afinal ele devia alimentar o seu peixe dourado. Em meio aos heróis que chegaram até o portão 9, vemos os vizinhos de Saitama que diziam: ele está tendo uma conversa séria com o King e aquele cara é um novato, quem é ele? Esse é o herói de classe A, Rank 39, o careca de capa. Na associação de heróis, mais precisamente no departamento de justiça, vemos dois agentes conversando. Eles diziam que o Metal Knight fez um trabalho bem ruim, foram jogados bilhões dos fundos da associação de heróis para desenvolver aqueles robôs e eles explodiram por causa de um defeito. Os agentes estavam enviando as imagens do sistema de segurança para o Cavaleiro de Metal e se perguntavam que tipo de desculpa o herói iria dizer, já que ele mesmo vai às reuniões de heróis e se gabava que aquele sistema poderia repelir qualquer monstro. Somos então levados até o laboratório de Metal Knight. Vemos sua verdadeira identidade, o Dr. Malfoy, que revisava as imagens das câmeras. Vendo todos os seus robôs sendo destruídos até o nível 10, ele acha aquilo surpreendente. Os robôs de nível 10 tinham o poder de batalhar contra dois monstros de nível demônio simultaneamente. E além disso, quem fez isso foi um integrante da Associação de Heróis, o Classe A Rank 39, careca de capa, um novato. Saitama teria entrado na Associação de Heróis, sendo um Rank C há 65 dias atrás, promovido à Classe B há 43 dias atrás, e agora para a Classe A há 2 dias. Malfoy acha essa evolução de Saitama bem rápida e invadindo a base de dados da associação, ele tenta descobrir alguns segredos sobre o careca de capa. Entre seus maiores feitos estava a prisão do ninja marginal Sonic na Cidade Z, além de ajudar na destruição do meteoro que iria cair na Cidade Z, ajudou a derrotar o líder do povo do Mar Profundo na Cidade J, participou da batalha contra o monstro humano Garou na Cidade Z. As atividades dele são normais, parece que ele está construindo um bom histórico. Ele foi o novo detentor do recorde de aptidão física, então a associação não sabe de tudo sobre ele. Com base nos vídeos, ele deve ser tão forte quanto um classe S, talvez até mais. Malfoy diz que se por acaso o Saitama vier a ser um inimigo seu no futuro, ele deveria ficar de olho nele. Vemos então uma reunião de 2 dias antes na Associação de Heróis. Vemos City, o ministro oficial de justiça da Associação de Heróis. Ele diz que essa reunião de emergência foi feita pelo alto número de relatos que recebemos de fenômenos sem explicação durante a missão contra a Associação de Monstros. E estes acontecimentos podem estar relacionados com a profecia da Terra e estar em perigo. Por enquanto, todas as informações trocadas ali devem ser mantidas em segredo. Estavam presentes apenas os heróis classe S, Homem Zumbi, Flash da Velocidade da Luz, Genos, além do herói de classe A, Máscara Doce, o ministro City e Sekinger. Zombie-Man se perguntava o porquê de manter as coisas em segredo a essa altura do campeonato. Flash diz que até mesmo os heróis disseram que qualquer um poderia virar um monstro a qualquer momento e por isso devem ter cuidado. City diz que é exatamente por isso que devem ter certeza das informações e contramedidas antes dessas informações virem a público. Sekinger fala que isso poderia até mesmo criar um pânico generalizado devido ao medo e ansiedade de não saber quando pessoas próximas podem se tornar monstros. Máscara Doce diz não entender muito bem o que eles estavam falando. Ele pergunta como qualquer um poderia virar um monstro, já que com sua agenda lotada, ele não conseguiu ler os relatórios e por isso precisava de um resumo. Genos então diz que vai explicar e precisaria de 3 horas do tempo para falar sobre seu mestre Saitama. Ouvindo aquilo, City decide deixar Genos por último e pergunta a Zombie-Man, no executivo da Associação de Monstros, Bendigo Imperador, com quem você lutou, você teria algum detalhe sobre esse caso único de monstrificação? Homem Zumbi responde que sim. Ele disse que quando ainda era humano, recebeu um poder divino de uma coisa que ele chamou de ser Deus. Todos ali presentes ficam bem apreensivos após ouvir isso, e Zombie-Man continuava. Durante a luta, eu achei uma abertura e o imobilizei. Eu tentei fazer com que ele falasse mais sobre isso, porém do nada ele começou a virar sal e cinzas, e então morreu. Deus
foi a última coisa que ele disse. Parece que no momento ele foi calado à força. Flash perguntava se nessa hora o Homem Zumbi teria ouvido algo dito telepaticamente. Isso porque enquanto ele operava nas partes internas do esconderijo dos monstros, ao lado do Careca de Capa e Manaco, eles se depararam com algo, e aquela coisa tentou lhes dar poder, e disse que se recebessem e não fossem dignos, eles seriam confiscados, se comunicando diretamente com suas mentes. Zombie-Man então revela que nos últimos momentos de Imperador Mendigo, parecia que ele estava ouvindo algo pelo jeito que ele ficou. Flash diz que se eles assumirem que a causa da morte do mendigo imperador foi esse tal confisco, podemos presumir que nós dois encontramos o mesmo Deus. A Maimask se perguntava se isso não seria só coisa de um dos líderes da Associação de Monstros, até porque a verdadeira identidade de Gyoro era uma paranormal humana. Flash diz que se esse fosse o caso, seria normal apenas um dos executivos terem esse poder. Inimigos assim não seriam o bastante para levar Blast ao ponto de se esconder nas sombras e o perseguir. City, você sabe sobre algo que está escondendo com Blast? Ele mandou saudações para você. City revela que escondia algo. Nos últimos 20 anos, Blast tem lutado continuamente contra esse tal de Deus que vocês encontraram. Blast, seu parceiro e um grupo de colaboradores estavam procurando por um cubo misterioso que podia transformar humanos em monstros. Vemos então em um flashback o herói Blast em um tipo de ninja, que ao que parece pode ser o criador da aldeia ninja que Flash e Sonic treinaram. Sif diz que ao longo dos anos, o cubo foi tido como um dispositivo de comunicação com Deus, o que alguns chamariam de Oparts, artefatos que não conseguem ser interpretados pela paleontologia. Blast os coletava junto de seus parceiros e tentavam analisá-los. Porém, finalmente, há 2 anos, enquanto Blast lutava contra a centopeia anciã, ele entrou em contato diretamente com Deus. Ele recusou a transação de poder e tentou enfrentá-lo. Naquela época, a associação não poderia fazer nada contra esse oponente, mesmo atacando com tudo. Para começar, nenhum de nossos sensores foram capazes de detectar aquilo, sendo nessa batalha que Blast ganhou a sua cicatriz no rosto. Percebendo que seria mais seguro se ninguém conhecesse a existência de Deus, o Blast sumiu, sem dar motivos para tentar proteger a todos. Flash entende que então Blast estava procurando contramedidas por conta própria, e Zombie-Man dizia: imaginei que o maior herói de classe S fosse ter um bom motivo para não se mostrar, mas travar uma guerra de um homem só contra Deus para que não sobrasse pra gente. Durão é pouco pra esse cara. Genos fala que isso é uma pena. Se tivessem falado sobre isso mais cedo, o seu mestre Saitama, o Careca de Capa, já poderia ter resolvido isso tudo. City diz que não, já que o único motivo de Blast conseguir lutar contra Deus é devido à sua habilidade de manipular o espaço-tempo. Outros heróis não teriam como fazer nada. Genos pergunta se isso seria verdade, e então apresenta seu segundo núcleo, que veio do futuro. Ele dizia: não consegui colocar isso no meu relatório, mas eu vou falar sobre uma tática que poderia ajudar a resolver esse problema. Genos então conta sua história para eles, sobre o que aconteceu durante a batalha contra Garou, entre Saitama e Garou, o próprio Genos e os outros heróis também. Foram cerca de 4 horas de explicação, e por isso Máscara Doce saiu mais cedo, devido à sua agenda. 90% do discurso de Genos foi sobre Saitama, e Sekinger perguntava se Genos alegava mesmo que Saitama voou para Júpiter, destruiu o planeta e depois voltou. City ainda fala da parte que Saitama voltou no tempo e mudou a história. Isso é bem anormal. Flash fala que mesmo King conseguiu apenas usar a lua como saco de pancadas. City fala que eles precisam confirmar com Saitama pessoalmente se ele derrotou mesmo o Garou. E Genos então revela que seu mestre não teria metade das memórias de sua luta contra Garou. Flash diz que se fosse para puxar o saco de alguém, o Genos poderia ter inventado uma mentira menos absurda. Zombie-Man diz que se esse era o caso, poderiam então perguntar para o Garou. Sekinger porém fala que ao que parece o choque do último soco que Garou recebeu fez com que ele perdesse as memórias também, e por isso não teria nenhuma informação definitiva. O que podem dizer realmente é que as interações com a dimensão de Deus aumentou rapidamente. O Blast disse que deve ter algo em nossa dimensão, e provavelmente essa deve ser a presença de Saitama. City diz que isso ainda estaria sob investigação, e em breve Blast voltaria com um novo plano. Genos diz para City, se ele ouvir algo do Blast, deveria entrar em contato rapidamente com Careca de Capa, o seu mestre Saitama. Ele é a contramedida para todos.
todo. Genos então vai embora dali. Flash, por sua vez, diz para City falar para Blast acabar logo sua luta contra Deus e vir lutar contra ele. Enquanto isso, o Zombie-Man pensava nas palavras de seu criador, o Dr. Genos da Casa da Evolução, o herói que ele disse ser o mais poderoso, que em troca de quebrar o seu limitador, ele teria perdido todo o seu cabelo. Com isso, o herói de classe S foca seus pensamentos em Saitama. Enquanto isso, o Flash chamativo vai embora dali, dizendo que achava que Saitama era um subordinado do ciborgue demoníaco, mas é justamente ao contrário. Flash não sabia o quão verídica era a história de Genos, porém Saitama era como um diamante bruto. Dentro de seu carro, Máscara Doce observava a foto de Saitama em seu celular e dizia: o ciborgue demoníaco tem o que é preciso para estar na classe S, e se esse cara conseguiu o cativar, então ele deve ser o herói ideal. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.